presidente do INEP, toda a equipe dele, e já de antemão agradecer, Alexandre, a todo o esforço que foi feito para, desde semana passada, conversar com os representantes das secretarias estaduais e com as entidades representativas das instituições de ensino superior públicas e privadas. E, nesse sentido, também agradeço o Wagner, secretário de Ensino Superior, e do Ariosto, secretário de Ensino Técnico. Agora, um agradecimento especial também à Cecília Mota, presidente do CONSED, o Fred Amâncio, secretário de Educação de Pernambuco, e o senhor Rociélio Soares, secretário de Educação de São Paulo. Boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes por vídeo nesta reunião. E agradeço também o empenho e a parceria para que a gente pudesse chegar a todo esse consenso tão importante para a sociedade que está realmente ansiosa aguardando essa nossa posição. Bem, senhoras e senhores, eu vou ser bastante objetivo e nós, então, na semana passada, realizamos os diálogos, como nós tínhamos anunciado nas entrevistas coletivas, realizamos o nosso diálogo com as secretarias estaduais, que são quem fornece os alunos para a realização da prova, ou pelo menos a maior parte dos alunos. Conversamos com as entidades representativas das instituições de ensino superior públicas e privadas. Eu poderia citá-las aqui todas, eu não estou com a lista aqui, mas, de qualquer forma, é importante citar Andifes e CONIF. Entendemos que essa decisão ela não é uma decisão que seja perfeita e maravilhosa para todos. Sabemos que não é. Então, nós buscamos uma solução técnica, o trabalho aqui foi estritamente técnico, e tentando ver a data que melhor se adequa para todos. Então, o Enem ele vai acontecer no mês de janeiro. A primeira prova será no dia 17 de janeiro de 2021. E a segunda prova no dia 24 de janeiro de 2021. O Enem Digital, o novo Enem Digital, ele será no dia 31 de janeiro de 2021 e a segunda prova no dia 7 de fevereiro de 2021. A reaplicação do Enem será no dia 24 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro. E os resultados estarão disponíveis a partir do dia 29 de março de 2021. Então, essa é a nossa nova data do Enem. Vocês querem que eu repita? Sim. Tá. Aplicação do Enem normal, regular, Enem escrito. Dia 17 e dia 24 de janeiro de 2021. Enem digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Reaplicação, 24 de fevereiro de 2021 e 25 de fevereiro de 2021. E os resultados, 29 de março de 2021. As instituições de ensino superior, talvez elas venham a precisar de mais uma data de SISU para 2021. O Ministério da Educação está aberto a realizar mais do que 2 SISUs, ou seja, realizar 3 SISUs ano que vem. Isso se for necessidade das entidades de ensino superior. Nós estamos aqui disponíveis, obviamente a nota que vai ser utilizada vai ser a nota desse Enem, do novo Enem 2021, mas nós historicamente temos 2 SISUs, um na primeira parte do ano e outro agora na segunda parte, inclusive tem um SISU aberto agora. Mas, caso seja necessário, tendo em vista essa excepcionalidade que nós estamos vivendo por conta da pandemia, nós podemos abrir mais um SISU também. Tá? Mas isso não está definido ainda, mas se for necessidade das instituições, em conversa, em consenso com eles, a gente abriria mais um. Senhores, nesse momento, eu passo agora a palavra ao Alexandre Lopes, presidente do INEP, para que dê continuidade e explique todos os trabalhos. Obrigado, secretário Antônio. Então, primeiro, agradecer novamente a participação dos colegas do MEC, agradecer a direção, a condução dos trabalhos pelo secretário Vogel e dos meus colegas Ariosto e Wagner. Agradecer muito a todas as entidades que se dispuseram de forma tão pronta a vir conversar com a gente no CONSED, Andif, CONIF, demais entidades representativas do ensino superior privado, e dizer que foi um processo muito positivo, em que houve um amplo debate, um amplo diálogo,
e que houve uma convergência no sentido de que o que seria melhor do ponto de vista de aplicação da prova do Enem seria essa aplicação no mês de janeiro. Agora, os procedimentos operacionais do INEP continuam no seu curso normal, então a gente continua com os nossos preparativos e estamos prontos para poder fazer essa execução em janeiro. Já estamos adotando as medidas necessárias junto ao consórcio aplicador para garantir a segurança sanitária durante a aplicação da prova. Medidas relativas ao uso de álcool gel, relativo ao uso de máscaras, relativo ao distanciamento, à quantidade de alunos nas salas de aplicação também. Isso nós já temos isso acertado com o consórcio aplicador. Então, os procedimentos do INEP estão em dia, estão Então, na última reunião, nós conversamos bastante e achamos, então, que chegar num consenso não deve ter sido muito fácil, mas foi um consenso que agradou a todos nós, porque é uma maneira de nós não perdermos nem o ProUni, nem o SISU, nem o FIES, porque escutou a sociedade, na escuta aos secretários, na escuta as universidades. Essa foi a data, na nossa opinião, menos danosa mesmo para os nossos estudantes, porque aí a gente pode não perder o primeiro semestre, que é muito importante, e não perdendo aí toda a organização do SISU, do ProUni, do FIES, que é o que a gente gostaria. Então, o Concede unanimamente aprovou essa data e achou muito interessante para os alunos da rede pública. Seria isso as minhas considerações. Bem, gostaria de passar a palavra agora ao secretário Rocieli e depois ao secretário Fred. A nossa presidente, Maria Cecília, o nosso coordenador do grupo de trabalho aí da área de avaliação, o secretário Fred, grandes lideranças que lideraram esse processo. Acho que primeiro agradecer a abertura que o Ministério deu junto com o INEP para esse debate. Não é um debate simples, é uma escolha que sempre vai agradar uns e desagradar outros, e a gente está tentando encontrar uma média para que aquilo que a gente possa avançar ao máximo na educação básica ainda dentro deste ano, mas também não prejudique o futuro de muitos jovens que inclusive estão com a gente falando que querem ter oportunidade, né? Você imagina, Vogel, se a gente perde a oportunidade, por exemplo, do ProUni para os nossos jovens, se a gente perde a oportunidade de rodar o SISU para outras entradas. Isso é uma expectativa real, conversando com a rede, e para a gente é muito importante. Mas acho que a coisa mais importante foi o diálogo nesse processo, foi uma construção aí feita, e eu queria cumprimentar muito o ministro Vogel e especialmente aí o presidente do INEP, Alexandre, por ter construído esse diálogo que é unânime hoje dentro do Concede. Não é simples esse debate. Eu tive a oportunidade de conhecer muito bem por dentro aí no Ministério o quão complexo é o Enem, quão complexo é organizar o próprio SISU e todos esses processos, e isso é necessário que se tome uma decisão mesmo, e nós estamos aqui apoiando a decisão do Ministério e do INEP, e fico à disposição, ministro e presidente. Um abraço a todos que nos assistem aí também. Libera o som, Fred. Bom, boa tarde para todos. Inicialmente, cumprimentar nosso ministro interino, Vogel, fazer um cumprimento também ao nosso presidente do INEP, Alexandre Lopes, aos demais secretários presentes nesse momento. Cumprimentar a nossa presidente do Concede, a secretária Cecília, do Mato Grosso do Sul, o secretário Rocieli, do Estado de São Paulo, que coordena no nosso grupo, nossa frente mais focada no ensino médio,
né, gostaria de fazer um agradecimento aí, à oportunidade, não só de participar desse momento, mas como foi destacado pela secretária Cecília e pelo secretário Rocieli, a possibilidade do debate, né, com o INEP, né, nesse processo todo que envolve o Enem, né, foi destacado aí esse processo de definição das datas, né, de realização do Enem, mas eu gostaria, presidente Alexandre, desses estudantes, o que permitiu que tivéssemos, mesmo no contexto de pandemia esse ano, decorrente desse bom diálogo, um número de inscrições de estudantes da rede pública maior, inclusive, do que o ano passado, né, de terceiranistas e concluintes do ensino médio. E agora, mais uma vez, né, tivemos essa oportunidade do debate, um debate amplo, né, que ouviu os anseios dos estudantes por prorrogar a data, né, uma visão da importância desse momento de pandemia, de dar mais espaço para a preparação dos estudantes, mas é claro, como já foi destacado, sem prejudicar outros processos importantes, como além da divulgação e do SISU, FIES, ProUni, né, e o acesso não só a universidades públicas, mas também a instituições de ensino superior particulares. A gente envolve boa parte das famílias brasileiras, mas a gente está tentando buscar a solução que seja razoável e que dê para todos nós trabalharmos com as dificuldades que nós temos. Sabemos que essa pandemia foi uma coisa nova, ninguém viveu uma situação como essa. Então, repito mais uma vez, muito obrigado o apoio do Concede e demais instituições que estão conosco aqui. Agora eu abro para pergunta de jornalistas, estamos aqui para respondê-las. Tudo bem, Raquel? Boa tarde, secretário. Raquel Vargas, da CNN. Bom, eu queria saber quais foram os critérios utilizados para definir essa data, né? Teve aquela enquete, aquela pesquisa com os alunos, com os estudantes, e a maioria votou para ser realizado em maio. E agora, nas redes sociais, a gente já acompanha aí uma movimentação, uma crítica de alguns estudantes quanto a essa data em janeiro. Então, quais foram os critérios e por que, então, essa data em janeiro, se foi levada em consideração essa pesquisa? Tá, essa pergunta eu vou passar para o Alexandre. Boa tarde, Raquel. Como nós colocamos desde o início, nós fizemos uma enquete. A enquete ela não seria o único parâmetro para a definição da data, ela era mais um parâmetro, porque nós sempre entendemos que seria muito importante ouvir os secretários estaduais de educação, aqui representados no Concede, assim como também as instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Então, todas as informações foram levadas em consideração. Eu lembro que, com relação à enquete, mais da metade dos alunos optaram por dezembro e janeiro. Maio foi menos de 50% dos alunos. Então, mais da metade dos alunos preferiu dezembro e janeiro. Então, a gente também está atendendo esse público, que é mais de 50% dos alunos que votou, e foi muito importante ouvir a participação deles. Lembre-se que existe toda uma reação em cadeia quando a gente define uma data do Enem, porque você tem o Enem, as pessoas recebem as notas, né, após o Enem, e essa nota serve de critério para entrar primeiro numa universidade pública. Então, é o sistema do SISU. Segundo, se não entrar na universidade pública, vai ter uma possibilidade de conseguir uma bolsa, seja integral ou seja 50%, que aí é o ProUni, que ocorre depois do SISU. E se também não conseguir nessa possibilidade, pode conseguir um financiamento subsidiado, que é o FIES. E para tudo isso precisa da nota do Enem. Se a gente deixasse para maio do ano que vem, os ingressos seriam só no segundo semestre. Perderíamos o semestre inteiro. Então, isso é algo que realmente é muito caro, não só os secretários estaduais, mas também as outras instituições. É por isso que a gente está com a opção aberta que a gente vai pensar, vai avaliar e vai ver junto com as entidades de ensino superior, de fazer, de repente, um outro SISU também ao longo de 2021. Lembrando, o SISU é um sistema que realiza o encontro entre ofertantes de vagas no ensino público superior e demandantes de vagas desse ensino público, que são os alunos que fizeram prova do Enem e têm a sua nota do Enem. Oi, boa tarde, Letícia da TV Globo. Eu queria saber como é que fica a questão dos alunos das escolas públicas que estão terminando o terceiro ano do ensino médio, porque por mais que as secretarias estaduais, enfim, tenham dado aulas à distância da forma que conseguiram, muitos alunos falam que não tiveram acesso, não conseguem acompanhar essas aulas à distância. E aí eu queria saber como é que fica a situação desses alunos que praticamente perderam o ano e vão ter que fazer a prova do Enem agora logo em janeiro. Como é que fica isso?
Bem, o problema é que cada secretaria estadual tem a sua própria realidade e cada uma dessas secretarias está adotando as medidas que eles conseguem adotar, tentando entregar o melhor resultado possível, o melhor serviço possível aos alunos. Nós sabemos da dificuldade, foi o que a gente comentou aqui no começo, sabemos da dificuldade. Nós estamos numa situação excepcional. Nós precisávamos tomar uma decisão para estabilizar as expectativas na sociedade e nós entendemos, junto com os secretários, que o mês de janeiro seria melhor para fazer essa prova. Agora, sem dúvida, não apenas as redes públicas, mas também na rede privada também temos dificuldade em vários aspectos. Inclusive na nossa rede também, né? A gente tem ensino básico por intermédio dos institutos federais, né? Que o ensino médio principalmente. E nós sabemos das dificuldades e isso também gera um desconforto. Mas a decisão precisava ser tomada. Eu não sei se a Cecília Mota gostaria de falar alguma coisa também. Bom, eu acredito que o ministro falou corretamente. Nós estamos fazendo um esforço enorme. Mas a previsão nossa é que a gente possa estar voltando no mês de setembro, cada um mais cedo ou mais tarde, e nós teremos aí 4 meses pela frente para recuperação. O material que está chegando para os meninos, para os estudantes, ou via plataforma, ou via TV, alguns já fazendo na parte da noite via TV para o cursinho, é o máximo que as secretarias podem. Haverá prejuízo para todos, o ensino não está sendo como nós gostaríamos que fosse, porém, quando eu coloquei que os gestores, os técnicos, passam sábado, domingo, madrugada, fazendo filmagem para as aulas e até levando material na casa do aluno, é o que nós podemos fazer. Quando retornarmos, com certeza haverá uma avaliação diagnóstica e aqueles que foram mais prejudicados deverão ser aqueles mais cuidados numa política de recuperação. É assim que os secretários estão se organizando para minimizar as perdas. Sim, pode falar. Oi, só mais um questionamento sobre a questão do custo da prova. A gente sabe que vai ter medidas sanitárias, vão ter que ser adotadas, um número maior de salas. O INEP já calcula o quanto o Enem ficará mais caro? Fundação Sesgran Rio e pela Fundação Getúlio Vargas, é o consórcio que faz a aplicação do Enem. Nós estamos fazendo a renovação contratual com eles agora. E por isso que foi importante ter começado o processo de realização do Enem quando a gente publicou o edital. Porque agora nós estamos trabalhando com um número real. Então, ano passado, nós tivemos cerca de 5.100.000 inscritos confirmados. Esse ano, nós estamos com 5.750.000 inscritos confirmados. Então, houve um aumento significativo da quantidade de inscritos. E agora a gente já sabe quem são essas pessoas, quem são os participantes, onde eles moram, onde eles vão fazer a prova. E, com base nisso, na informação real, nós, juntamente com o consórcio e com relação ao histórico de aplicação do Enem, nós refizemos o mapa de distribuição dos alunos em salas de aula e escolas. Então, por isso que foi importante ter começado o processo do Enem antes. É importante porque agora essas medidas a necessidade de orçamento adicional para a realização do Enem, ele está sendo feito com base já no número real. Nós já solicitamos a suplementação orçamentária ao Ministério da Economia e estamos fazendo os remanejamentos internos do nosso orçamento e a gente está esperando então um retorno do Ministério da Economia, mas isso também, do nosso ponto de vista, faz parte do processo e vai ser resolvido. Isso vai encarecer o nosso orçamento do Enem, as medidas do Covid, em cerca de R$70 milhões. Ainda sobre essa questão dos alunos, enfim, do prejuízo por conta da pandemia, vai ter alguma modificação, alguma adequação no conteúdo, né, por causa da pandemia do coronavírus? Não. As provas do Enem, elas são feitas usando a teoria da resposta ao item, com itens pré-testados. Então, os itens que vão cair na prova do Enem são itens que foram feitos no passado, num período pré-pandemia. Então, a matriz de prova é a mesma e nós estamos usando os itens do nosso banco de itens. São itens que foram formulados antes da pandemia. Então, não há alteração do conteúdo da prova por conta da pandemia. Os itens já estavam prontos,
já estavam no nosso banco de itens, então a gente está usando itens que foram produzidos no passado. Mas eles não têm nenhum prejuízo, assim, por conta desses 7 meses, sei lá, 6 meses na aula à distância, ensino remoto? É isso que eu quero dizer, especialmente os alunos do ensino público, sim, que tem uma condição diferente, entendeu? É porque a prova é a mesma para todos, a gente não faz provas diferentes. Né? Então, assim, existe uma matriz de prova, que é o que nós temos que perguntar ao aluno para saber o que ele aprendeu no ensino médio. Né? Então, essa é a matriz de prova. Com base nisso, a gente seleciona questões com diferentes graus de dificuldade e, a partir daí, nós aplicamos a mesma prova a todos. Então, a gente não faz discricionariedade. Então, para aluno de escola pública é uma prova, para outros é outra. Então, a prova é a mesma, com o mesmo nível de dificuldade para todos. Tá. Posso fazer mais perguntas? Só mais uma? Presidente. Sobre o Enem digital, a gente teve um problema no passado, né, com as notas do Enem, aquela questão da correção. Como garantir a segurança dessa prova digital diante desses problemas que a gente teve recentemente? Nós, desde quando nós anunciamos, em julho do ano passado, a aplicação do Enem Digital, a gente vem trabalhando no modelo de aplicação. Então, nós pretestamos itens no modelo digital. Então, nós fizemos estudos comparando a prova em papel e a prova digital. E aí fizemos também um teste de campo, né, nesse pré-teste, com relação ao sistema de aplicação. Então, o sistema que vai ser utilizado na aplicação do Enem Digital, ele foi testado com mais de 10 mil alunos. Então, nós fizemos teste de campo. E, além disso, a gente tem feito, junto com os nossos parceiros do ponto de vista da tecnologia, diversos ensaios ao longo do tempo, testando todos os sistemas de segurança, criptografia, transmissão, enfim. Então, é um processo que a gente vem conduzindo já há bastante tempo e estamos tranquilos com relação à segurança de aplicação. Eu queria só complementar em relação a essa questão do Enem Digital, porque é extremamente estratégico para a gente. Porque o Enem hoje ele é aplicado da mesma maneira que era aplicado, sei lá, décadas. Pelo menos os concursos que eu fiz quando era garoto era a mesma coisa. É um papel que você responde as questões ali e depois marca num folheto de resposta. Antigamente era cartão perfurado, enfim. Essa metodologia de aplicação, ela traz muita fragilidade do ponto de vista de segurança e traz muito custo para a gente. É muito caro. Ele é muito estático, né? Porque só tem esse modelo, questão assim e acabou. E é inseguro. O Enem Digital, esse é o primeiro. A expectativa é que já até em 2026, a gente já consiga ter o Enem todo digital. Então, a gente vai aumentar, ano que vem, esse ano vai ter, começo de 2021 vai ser aí 2022 vai ser outro, tal, 2026 vai estar em 100%. E é uma mudança totalmente de paradigma, total de paradigma. Imagine como que pode ser o tipo da avaliação com o Enem 100% digital. Ele pode ser um modelo diferente. As crianças hoje aprendem e fazem testes, não apenas com questões como a gente está acostumado a fazer quando nós éramos jovens. Existem games, existem diversas outras maneiras de se conseguir entender qual é o conhecimento daquela pessoa. Então, é isso que eu queria deixar claro para os senhores. O Enem Digital, apesar de estar muito pequeno ainda nesse próximo Enem, ele é extremamente estratégico. E eu não falo só para o MEC, eu acho que para todo o sistema educacional brasileiro. Eu queria lembrar que ano que vem nós começamos com o Enem seriado, que também vai ser digital. Então, num trabalho que é o novo SAEB, num trabalho que a gente vem construindo junto com o CONSED, com o Conselho Nacional de Educação, com a definição do conteúdo das provas, nós vamos começar a fazer o Enem seriado ano que vem. O que é o Enem seriado? São as provas do SAEB que serão aplicadas no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Essas provas vão compor uma nota e, com essa nota, o aluno, então, vai concorrer a vagas nas instituições de ensino superior, públicas e privadas. Exatamente. Isso. Porque hoje, o modelo, por exemplo, que existe do PAS da UNB, somente os alunos de Brasília participam. A gente vai levar isso, que existe em outros lugares, existe também em Pernambuco, né, secretário Fred? A gente vai levar essa experiência para o Brasil inteiro. Então, a partir do ano que vem, porque a prova é censitária, então todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, em 2021, farão a prova em meio digital, que vai compor essa nota da mesma forma como é o PAS aqui em Brasília. Que, ao final do terceiro ano, com as 3 notas, eles, então, vão poder concorrer ao acesso ao ensino superior.
Começa ano que vem, primeiro ensino médio. E isso também é mais um fruto de um trabalho que desde o ano passado, eu conversei com o Fred, desde fevereiro, fiz reunião com o Conced, na reunião ordinária do Conced de fevereiro. Em março, fizemos uma reunião em São Paulo, conduzida pelo secretário Rocieli, com representantes técnicos de todas as secretarias estaduais de ensino, e também algumas reuniões com o Conselho Nacional de Educação, que eu agradeço aqui também a participação, e a gente tem construído juntos esse novo SAEB, que no caso do ensino médio será o Enem seriado, e também será uma prova digital. Oi, boa tarde. Natália aqui, do Metrópolis. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber como que vai funcionar essa reaplicação, quais são os casos que essa reaplicação vai ser necessária, né? E a outra pergunta, eu queria que você repetisse, por favor, qual é o valor... Só um minutinho. Qual é o valor que vocês pediram de suplementação, o valor da suplementação do Ministério da Economia? Você falou 70. A implementação é cerca de 70 milhões de reais, depois a Priscila pode dar o valor correto, é preciso, né, em todas as casas, em torno de 70 milhões de reais a suplementação do ponto de vista do Covid, é isso que a gente está falando. Em relação à reaplicação, o que acontece? O Enem, ele tem essa característica, assim, se você vai fazer a prova, por exemplo, o que acontece em todos os anos, o aluno vai fazer uma prova na escola, aí faltou luz, ficou escuro, ele não conseguiu concluir a prova. O que faz? Ele faz uma reaplicação. Então, todos os anos, todo o Enem, para esses casos em que a culpa não foi do aluno, a culpa foi da aplicação, em que ele não conseguiu fazer a prova por qualquer motivo, por exemplo, falta de luz na escola, que é comum, ele faz uma reaplicação, ele faz uma prova numa outra data normal. Isso também vai servir para o Enem digital. Então, se na aplicação do Enem digital tiver algum problema também de logística, falta de energia, algum problema, esse aluno também fará a prova da replicação. A prova de replicação é uma prova impressa. Então, a prova da replicação é aquela prova que nós fazemos tanto para o Enem impresso quanto para o Enem digital, quando há algum problema que a gente chama de problema de logística, um problema de aplicação. E nessas datas também nós fazemos, também, que tem um reconhecimento da Justiça Brasileira, nós também fazemos aplicação para as pessoas privadas de liberdade. Então, nós aplicamos a prova do Enem nas instituições prisionais. Para o Covid. Que decorrente do COVID. Da pandemia. São basicamente as medidas de segurança e a necessidade de afastamento. Porque tem um outro aumento de custo, que é a diferença de alunos, né? Esse é um outro valor, mas aí faz parte do processo nosso normal. O da pandemia, eu não tenho ele aqui, né? Aí eu tenho que te passar depois. De cabeça não tem. Mas são razões bem diferentes. Quer dizer, a quantidade de aluno é natural que varie. A outra coisa por exemplo, eu vou ter que afastar os alunos na sala, então eu vou ter que alugar mais salas. Entendeu? Eu tenho que dar máscara, eu preciso dar equipamento de segurança e proteção para os aplicadores. Álcool gel. Ano passado o Enem teve um custo de cerca de 540 milhões, foi 537 milhões de reais. E foram 3 milhões e 900 mil pessoas que fizeram a prova, 5 milhões e 100 mil inscritos. Esse ano são 5 milhões e 750 mil inscritos. Então, eu tenho que prover um local e uma prova impressa para todas as 5 milhões e 750 mil pessoas que vão fazer a prova. Então, há um aumento de custo significativo pelo aumento da quantidade de inscritos. Então, isso faz um aumento de custos. E, para isso, a gente precisa reforçar o orçamento. Nós estamos fazendo o Enem digital, que quando nós fizemos a pressa orçamentária do ano passado, ele não existia, ele só foi lançado em julho. Então, há um aumento também para poder fazer a prova digital e há o aumento decorrente da aplicação do Covid. Então, são várias as questões orçamentárias que estão sendo levadas em consideração. A prova do Enem ela já foi elaborada ou vocês farão um novo cronograma para reformular, enfim? A prova do Enem está dentro dos nossos procedimentos internos. Então, as renovações contratuais, a elaboração da prova, o ensalamento, que é definir que aluno vai fazer a prova, em que escola, tudo isso são procedimentos internos que estão ocorrendo normalmente. A parte de diagramação depois, quando a gente for levar a prova para a gráfica para poder diagramar, para poder fazer a prova. Então, a elaboração da prova é mais um item do nosso cronograma.
Abrindo agora para as perguntas, para quem está participando por vídeo, a primeira pergunta é do Portal Nacional da Educação. Eu acho que estava desligado o seu microfone. Então, vamos pedir para todos que estão participando por vídeo, na verdade, para o portal, que abra o microfone para fazer a sua pergunta. Boa tarde, presidente. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Qual o procedimento para sanitários durante as provas? O uso de máscaras, como vai ser? Nós estamos, que foi acordado com o consórcio, primeiro a utilização de álcool gel, a utilização de máscaras, novos procedimentos com relação à identificação do aluno. Então, a gente está revisando os procedimentos de identificação do aluno, revisando nossos procedimentos, por exemplo, de capacitação dos aplicadores, em que nós fazemos encontros físicos, a gente está reforçando a parte de capacitação dos aplicadores. Lembro que são mais de 300 mil pessoas que trabalham diretamente com a prova no dia de aplicação do Enem. Na verdade, são mais de 400 mil, mas assim, só em termos do consórcio aplicador, são mais de 300 mil pessoas que têm que ser capacitadas para suas funções, fiscal de sala, fiscal de município, fiscal de escola. Então, é todo um trabalho. Também a questão do distanciamento, protocolos para entrada e saída de alunos. Então, são vários procedimentos. A gente normalmente cita os mais importantes, que é o uso de máscara, álcool gel, que gera o custo, e o distanciamento. E sobre o calendário de confirmação de local de prova, tem uma previsão? Eu não entendi. Eu não entendi, por favor. Podia repetir, falar devagar, porque o som não está muito bom. Sobre o calendário de confirmação, tem alguma data já prevista? Ainda não. Depois a gente divulga. A gente tem um cronograma interno, a gente repassa quando vai ser divulgado o cartão de formação, agora com a data formal. A gente tem um cronograma detalhado, depois eu passo a data formal. A gente divulga oportunamente. A próxima pergunta, então, é Margarida Azevedo. Margarida, pode liberar o áudio para falar. Margarida Azevedo. Bom, pergunta então de Renata Maris. Pode liberar o áudio para fazer a sua pergunta, Renata. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, se puder falar mais alto, melhor. Certo. Boa tarde, Renata Maris, Jornal Globo. Eu queria saber do presidente do INEP se esses 70 milhões que vão ser necessários em função das medidas relacionadas à pandemia, que o Ministério da Economia já respondeu se será possível ou não liberar esse crédito adicional. Eu gostaria de saber também qual o valor atualmente que o INEP tem em caixa para usar no Enem. Tirando esse valor adicional, qual é o valor já assegurado no orçamento do INEP que será usado no Enem? E uma segunda pergunta, eu gostaria só de pedir que os senhores repetissem a data de reaplicação e a data de divulgação dos resultados, por favor. Primeiro eu quero deixar todos tranquilos, que recursos orçamentários para a realização do Enem não é um problema para o INEP e para o MEC. A gente não vê isso como um problema nem como um empecilho. Assim como a gente tem que fazer adequações no nosso processo de elaboração interno de elaboração de provas, assim como nós fizemos adaptações no processo de inscrição para poder permitir, nesse momento de pandemia, a maior participação dos alunos da rede pública, a discussão orçamentária, a disponibilização orçamentária para a execução do Enem, isso faz parte do debate do órgão público. Assim, não é nenhum problema para mim, não é nenhuma preocupação para mim a disponibilização dos recursos orçamentários para a execução do Enem. A gente, seja no âmbito do INEP ou do MEC ou com o Ministério da Economia, isso não vai ser um problema. Assim, não existe risco de aplicação do Enem 2020
decorrente de limitações orçamentárias. Para 2020, não há nenhum risco com relação à aplicação do Enem. A gente vai fazer a aplicação agora em janeiro, mas não há riscos. Nós estamos só fazendo os procedimentos normais no âmbito da administração pública para alocação dos recursos necessários para a sua execução. Não é nenhuma preocupação. Nós fizemos o pedido formalmente à economia, isso está sendo avaliado lá. Próxima? A próxima pergunta, ela fez duas perguntas. Eu não lembro. A data de aplicação. E divulgação. A aplicação impressa, dias 17 e 24 de janeiro. Aplicação do Enem Digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2021 e os resultados até 29 de março de 2021. Presidente, boa tarde. Eu Pedro novamente do portal. Mais duas perguntas. Sobre o Enseja 2020 e sobre o Revalida. Alguma informação? O Enseja, como nós falamos semana passada, a gente trabalha com a hipótese de realização dele em dezembro de 2020, mas a data oficial será divulgada quando nós publicarmos o edital do Enseja. Então, nós temos, assim como o Enem, nós estamos trabalhando para a realização do Enseja. E do Revalida, também estamos trabalhando, se não foi publicado hoje, eu acho que saiu publicado hoje, se não, eu já assinei a portaria, deve sair publicada amanhã, a portaria montando a comissão para a montagem da prova do Revalida. Então, os procedimentos... Saiu hoje, né? Então, hoje já saiu a portaria constituindo a comissão que vai fazer a prova do Revalida. Então, também está no seu procedimento, existe uma previsão de aplicação para outubro, e aí, quando nós soltarmos também o edital, aí sim terá a data oficial a ser marcada. E neste ano teve alguma comissão especial para a elaboração das questões, ou não? Como no ano passado? Você está falando do Revalida? Porque Revalida não teve ano passado. Da última, a gente montou a comissão, saiu publicada hoje no Diário Oficial. Mas a comissão de questões seria sobre o Enem. Esse ano vai ter também ou não? Da avaliação do BNI? Não, esse ano, aquela comissão que avaliou o banco de itens? Sim, exatamente. É o mesmo banco? Não, a gente não viu necessidade esse ano, a gente não vai ter a gente não criou essa comissão esse ano, podemos criar ano que vem. É o mesmo banco, né? Claro. O banco é o mesmo, Max, as questões são as mesmas, não houve necessidade. Bem, próxima questão. Próxima pessoa que acabou. Sim, Só claro. mais uma para a gente encerrar. Claro. Eu sei que é uma decisão extremamente técnica, os senhores já explicaram, né? Teve toda uma conversa com secretários, enfim, entidades. Teve alguma reunião hoje por videoconferência com o presidente? Os senhores chegaram a falar com ele sobre essas datas? E se o presidente chegou a falar com o senhor, secretário, sobre a questão do ministério, o senhor responde interinamente? Ele deu alguma previsão para o senhor dos próximos passos daqui em diante? Bem, vamos lá. Eu tive uma reunião com o presidente hoje por videoconferência, como, enfim, eu sempre lhe digo, né, porque você sempre me pergunta, está sempre por aqui, né, mas assim, é meu trabalho do dia a dia, eu preciso despachar não só com o presidente, mas com todos os ministros que estão lá no Palácio, né, do Planalto. Então, sim, tive reunião com o presidente. Qual foi o assunto que foi discutido? O assunto normal de trabalho. Com relação às datas do Enem, é claro que eu avisei antes ao presidente, é lógico, eu não penso em fazer uma coletiva e não avisar antes ao presidente, é isso. Ele falou algo sobre o ministério? Não, assim, a reunião foi reunião de trabalho, não é reunião de escolha de ministro, não é reunião de trabalho. Tá bom? Obrigado, hein? Então, essa foi até logo para todos, boa tarde. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília, Fred, Rocieli, um abraço para vocês. Acabou agora. Obrigado a todos, hein? Obrigado, Felipe. Boa tarde. Obrigado.
Bom, você assistiu ao vivo do Ministério da Educação em Brasília ao anúncio das novas datas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que precisou ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue aqui na TV Brasil.